Perfeito, tá? Então, boa noite a todos aí, agradecer a presença de vocês nessa segunda-feira. Espero muito que vocês tenham aproveitado o fim de semana, né, para dar um gás nos estudos, estamos próximo do edital, e a gente precisa aproveitar o máximo do nosso tempo, tá? Então, fim de semana, geralmente, eu recomendo muito que os alunos dê aquele gás a mais. Se você estuda pouco durante a semana, dá aquele gás no fim de semana, aquele gás no fim de semana vai valer a pena aí, vai somar na tua preparação, tá? Então, a gente falou em aula passada, começou a falar sobre agentes públicos. A gente já tratou ali o conceito de agentes públicos, a gente já tratou ali algumas particularidades, a gente já falou um pouquinho de cargo público e faltou a gente mencionar, comentar, detalhar características do cargo público, tá? E aula passada eu parei lá em cargo de provimento efetivo e de comissão, tá? Podem confirmar isso no teu caderno? Parei em cargo de provimento efetivo e em comissão. Então, aula passada, a gente parou aqui, ó. Cargos e disse que esses cargos podem ser de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão, tá? Foi isso? Ó, primeiro ponto, cargo de provimento, gente. Provimento vem de prover. Preenchido efetivamente o cargo que é preenchido em comissão, tá? Então, prover, provimento, eu vou preencher o cargo. Você vai fazer o concurso público, tá? Para o quê? Para preencher o cargo. Então, provimento é prover, preencher o cargo. Aí você vai raciocinar, pô, beleza, preencher o cargo de forma efetiva ou preencher o cargo em comissão. Aí, para fim de prova, o que você precisa saber? Características. Características. Quais são as características para eu preencher um cargo? Quais são as características desse cargo? Quais são as características do cargo em comissão? Porque é isso que as bancas vão te cobrar. É isso que a FGV te cobra, é isso que a FCC, o Sebrasp. Então, as bancas vão querer saber de você características. Características. Então, cargo público, conjunto de atribuições, pode ser preenchido, tem característica de ser efetivo ou em comissão. O que seria um cargo público efetivo? Seria um cargo que é preenchido por concurso público. Primeira característica: cargo efetivo ele é preenchido por concurso público. Preenchido por concurso público. E a gente falou características de concurso público. Falou ou não falou lá passada? Falou, tá? A gente falou. Tem hora que dá mais embaçadas. Espera aí. Ah, deixa eu sair e voltar.
Beleza? Tá? Tranquilo? Então, veja, tudo certo? Tudo certo? Dá o feedback aí, gente, no chat, tá? Pode ser a internet individual de vocês, tá bom, gente? Porque aparentemente está aparecendo a imagem, tá? Pode ser a internet de vocês. Pode ser a minha? Não. Pode ser a de vocês, mas não a minha. Por que não a sua? Porque agora tá cabeada, tá? Então não dá essa oscilação. E hoje quase eu cancelo a internet já. A aula por conta do tempo, tá? O tempo tava chuvoso, eu ia cancelar, mas como melhorou, resolvi dar até porque a gente está correndo contra o tempo. Ó, aqui tá ótimo, sinal que tá pago ali, que a conta de internet está em dia. Então, voltando aqui, gente, voltando aqui, ó, o cargo de provimento efetivo, característica preenchido por concurso público. Então, você que vai prestar um concurso público, você vai prestar um concurso público para um cargo público. Então, você que vai fazer Tribunal de Justiça vai ocupar um cargo. Você que vai fazer para oficial da PM, você vai ocupar um cargo. Só isso, professor, que eu preciso saber sobre cargo efetivo? Não, tu precisa saber que ele é preenchido por concurso público e te dá um certo direito. Qual o direito? O direito à estabilidade. Então, o cargo efetivo, ele é preenchido por concurso público e te dá o direito à estabilidade. Olha só o que a gente está construindo, tá? Cargo de provimento efetivo é preenchido por concurso público e te dá direito à estabilidade. Estamos falando de cargo. Cargo. Aquilo que está lá na estrutura organizacional do órgão público que você vai fazer concurso público. Não estou falando de você ainda que entrou dentro do cargo. No caso, não falei de você ainda que tomou posse. Estou falando o cargo sozinho lá. Efetivo, ele vai ser preenchido por concurso público. E aquele que entrar e tomar posse, ser investido no cargo, terá direito à estabilidade. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que isso aqui, preenchido por concurso público, é uma característica do cargo efetivo. E quero dizer que ter essa característica de cargo efetivo tem um outro nomezinho que as bancas gostam de utilizar na prova, que tentam confundir você em algumas questões ali desse tema e de outros temas também relacionados a agentes públicos. Qual? O cargo efetivo tem uma característica chamada de efetividade. E efetividade vai ser diferente de estabilidade. Então, vou colocar bem aqui para você que cargo efetivo possui efetividade. Tá? Cargo efetivo possui efetividade. E efetividade é diferente de estabilidade. Gente, segura bem. Efetividade é diferente de estabilidade. Ser efetivo significa dizer que você entrou por concurso público e terá direito à estabilidade. Ser efetivo significa dizer que você entra por concurso público. Agora, e o que significa ser estável? Estabilidade significa uma garantia constitucional de você permanecer no concurso público.
desculpa, de você permanecer no cargo. Já pensou que você faz o concurso público, passa e entra no cargo, e você não tem a garantia de continuar no cargo público, no decorrer ali da execução de suas atividades, de repente você pode sair? Já pensou se você não tivesse estabilidade? Você luta, estuda, sacrifica para passar no concurso público, ocupar o cargo, e você não tem uma garantia constitucional que você vai continuar executando suas atividades? Então, veja, você, quando passar, vai ser um servidor efetivo e terá direito à chamada estabilidade. E a estabilidade é uma garantia constitucional de você permanecer no serviço público. Só que, quando você é investido no cargo público, você não adquire estabilidade automaticamente. Você precisa atender algumas condições. Então, coloca no teu caderno o seguinte, que efetividade é uma característica do cargo. Uma característica do cargo. E que a estabilidade ela é uma garantia constitucional de permanecer no serviço público. Permanecer no serviço público. Só que atendida ou atendidas as condições. E isso a gente vai estudar mais lá na frente. Então, pergunto, deu para compreender isso aqui? Que o cargo de provimento efetivo é aquele que é preenchido por concurso público. E por ser preenchido por concurso público, te dá direito à estabilidade, desde que você atenda às condições. E que estabilidade e efetividade são coisas diferentes. Quando você passar no concurso público, eu vou falar para você de servidor efetivo. Por que servidor efetivo? Porque você ocupa um cargo público efetivo. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Deu para compreender, gente? Sim ou não? Se não, posso trazer de outra forma, tá? Trazer de outra forma. Beleza. Então, eu posso ter, na verdade, então, eu posso dizer, então, que para eu ter estabilidade, necessariamente eu preciso ocupar um cargo efetivo? Repetindo, para eu ter a estabilidade, direito de permanecer no serviço público, eu tenho que ocupar um cargo efetivo? Sim ou não? Repetir a pergunta. Para eu ter estabilidade, necessariamente eu preciso ocupar um cargo efetivo? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Já que eu estou falando para você que se você ocupa o cargo efetivo, ele te dá direito de estabilidade. Então, necessariamente, para ter essa estabilidade, precisa ocupar um cargo efetivo? Segura. Bora falar de cargo em comissão agora, enquanto você reflete aí. Reflete sobre essa pergunta. E o cargo em comissão? O cargo em comissão precisa de concurso público? Tá? Empregado público é empregado. Aqui está falando de cargo, tá? A gente está falando de cargo. Empregado público, a gente vai comentar mais lá na frente, tá? A estabilidade vem só depois do estágio probatório. A gente vai falar de estabilidade mais lá para frente.
tá? Estabilidade, as condições que você vai ter que adquirir estabilidade, situações de perda de cargo, tá? No momento, a gente está falando só do cargo. Lembra que eu falei que o servidor pode ocupar um cargo, um emprego ou uma função. E a gente está esmiuçando o cargo. A gente vai falar do emprego mais lá na frente. O cargo público, aqui, o cargo, pode ser de provimento efetivo ou em comissão. Lá no emprego, a gente vai tecer alguns comentários. Mas foca aqui para você conseguir compreender e não se confundir na hora da prova, tá? E não tem essa nomenclatura emprego público efetivo. Emprego público é emprego público. Por que tem, então, professor, a diferença entre cargo público efetivo e comissão? Porque eu não tenho um emprego em comissão, tá? Eu não tenho emprego em comissão. Eu tenho só o emprego público. Aqui no cargo que eu tenho uma divisão em cargo público efetivo em comissão, tá? Então, já adiantando a resposta da pergunta, não tem essa nomenclatura emprego público efetivo, embora os empregados públicos façam concurso público também, tá? Aqui eu só tenho essa nomenclatura porque eu tenho uma divisão, tá? Eu tenho uma divisão aqui em efetivo, em comissão. Eu tenho essa divisão, tá? Lá em emprego público eu não tenho. É por isso que não tem essa nomenclatura emprego público efetivo, tá? Em comissão, o que você precisa saber em comissão? Primeiro, você não faz concurso público para cargo em comissão. Cargo em comissão é de quê? Livre nomeação. Ó, e às vezes a gente ouve muito, né? Livre nomeação, livre exoneração, e às vezes a gente não sabe o sentido ou o significado de algumas palavrinhas, a gente acaba levando e às vezes a gente não consegue fazer as conexões corretas para acertar alguns tipos de questões mais específicas. Nomeação é uma forma de provimento, tá? É uma forma de eu preencher o cargo público. Então, lembra que cargo de provimento efetivo em comissão, prover é preencher concurso, é preencher o cargo. E eu tenho várias formas de provimento. Eu tenho nomeação, tenho readaptação, recondução, reintegração, tá? E o cargo em comissão, ele é de livre nomeação, tá? Então, o provimento desse cargo é livre. É livre, tá? É livre. Você não precisa fazer concurso público, você não precisa atender critérios que não seja ali o de confiança da pessoa que está te nomeando. Então, o cargo em comissão, primeira característica, a nomeação dele é livre. Se você é de confiança de alguém que tem esse poder de escolher pessoas para trabalhar e ocupar um cargo em comissão, então você entra dentro do serviço público e vai ocupar aquele cargo sem fazer concurso público. Então, a primeira característica de cargo em comissão é que ele é de livre nomeação. Livre. Livre nomeação. Livre. Tá? Você não precisa fazer concurso público para cargo em comissão. Não precisa fazer. Tá? Não precisa fazer concurso público. Mas pode um servidor que fez concurso público, que está ocupando um cargo efetivo, ele pode chegar a ocupar um cargo em comissão? Pode. Mas você não faz concurso público para cargo em comissão, porque ele é de livre nomeação. E por ser de livre nomeação, ele vai te dar o direito à estabilidade? Não. Se você entra num serviço público e ocupa o cargo em comissão, você não tem direito à estabilidade. Porque a ocupação desse cargo é temporária, é transitória, tá? Então, quem ocupa cargo em comissão não tem direito à estabilidade. É uma ocupação temporária, é uma ocupação transitória. Então, anota aí a segunda característica, que cargo em comissão, a ocupação dele, ela é transitória.
ocupação transitória. E como eu falei, não gera direito à estabilidade. Não gera direito à estabilidade. E o que mais você precisa saber de cargo em comissão? Que ele, lembra, eu falei que a nomeação é livre. Só que eu posso ter um órgão público só com cargo em comissão? Sim ou não? Eu posso ter um órgão público só com cargo em comissão? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque é a lei que vai definir qual é o percentual de cargo público dentro de um órgão que poderá ser de comissão. É a lei que vai definir. Então, eu não posso ter um órgão público só com cargo em comissão. Eu vou ter o percentual de cargo em comissão. Mas não todos os cargos, tá? Mas não todos os cargos. Então, vai colocar aqui que o cargo em comissão é nas condições e percentuais que a lei definir. Então, é a lei, tá? Não é uma portaria, não é um decreto. A lei que vai definir qual é o percentual, tá? Cargo de confiança. A gente vai ver já já que cargo de confiança é diferente de cargo em comissão, tá? São cargos diferentes. Na verdade, esse cargo de confiança, vou falar mais na frente, nada mais é do que a função comissionada, tá? É a função comissionada. Você vai conhecer o que é uma função e vai entender ali o que é uma função comissionada. O cargo em comissão é isso aqui, ó, que a gente traz essas características aqui, ó. Função comissionada, você vai ser designado. Função comissionada é para quem já ocupa cargo efetivo, tá? Então, segura. Cargo em comissão, livre nomeação, ocupação transitória, não tem direito à estabilidade. E guarda bem isso aqui, ó. As bancas não cansam de cobrar. Ainda tem aluno que vai chegar e vai querer me errar isso aqui. Não tem direito de estabilidade, condições de percentuais que a lei definir. Agora volto para a primeira pergunta. Eu disse que o cargo efetivo te dá direito de estabilidade. Então, para eu ter estabilidade, necessariamente eu preciso ocupar um cargo efetivo? Sim ou não? Para eu ter estabilidade, necessariamente eu tenho que ocupar um cargo efetivo? A regra é que sim. Só que há uma possibilidade. Na verdade, ela já ocorreu. Há uma possibilidade que de você não. Há uma possibilidade que ocorreu de o servidor que não fez concurso público, ou seja, não ocupou um cargo efetivo, ter direito de estabilidade. Ser um servidor estável. Quando você ocupa um cargo efetivo, qual é o nome que eu vou falar para você? Servidor efetivo. Aí, quando você atingir ali algumas condições, estágio probatório e tudo mais, aí você adquirirá a estabilidade e você será um servidor estável. Então, há outra situação, uma situação específica em que você não ocupou esse cargo efetivo e conseguiu estabilidade. Como? Artigo 19 do ADCT, que fala o seguinte: aquele que não ocupa, que não foi admitido por concurso público, mas que, na data da promulgação da Constituição Federal, lá na data da promulgação, quando foi a promulgação? Qual foi o ano da promulgação? Qual foi o ano da promulgação da Constituição?
87? A nossa Constituição? 88, porra. 88. Na data da promulgação da Constituição em 88, estava... Puta que pariu, velho. 88, tá? E não vai fazer igual uma vez eu vi no Instagram, alguém perguntando, gente, alguém tem uma Constituição atualizada? Eu só tô achando a de 88 aqui. Aí, porra, quase que eu morro com essa. A pessoa procurando uma Constituição atualizada, porque ela só estava achando a de 1988. Ela queria uma de 2021, foi a data que eu vi lá, né, a publicação. Ainda bem que não está gravando o chat. Ainda bem. Não grava o chat, só grava a aula, tá? Ó, então, voltando, artigo 19 do ADCT. Aquele que não foi admitido por concurso público, que na data da promulgação da Constituição Federal estava em exercício há 5 anos contínuos. Ou seja, chegou aqui a data da promulgação da Constituição em 1988. Quando foi essa data, eu já estava com 5 anos de exercício em um cargo público. Professor, mas pode isso? Acontecia de você ocupar um cargo sem concurso público? Gente, para quem estuda administração pública, na nossa história aconteceu uma série de situações, tá? E tem uma administração pública chamada de administração pública patrimonialista, tá? Então, os cargos públicos eram preenchidos por uma troca de favores. Então, era um cenário que hoje é totalmente incompatível, mas ocorreu de cargos públicos. Aí isso aí já é outra, professor, por isso que tem gente passando por quadros de federais. Isso é uma outra situação, tá? É uma outra situação, porque na época era território federal, então ali é uma outra discussão. Mas essas pessoas muito antigas no serviço público chegaram a entrar dessa forma. Ocupou um cargo ali, tá? Ocupou um cargo e quando a Constituição foi promulgada, era muita gente que estava nessa situação. Então, ou mandava essa galera embora, ou dava um jeito de eles permanecerem no serviço público. Então, criaram-se um critério, e digam, um critério objetivo para a gente ter conhecimento, mas quem vivenciou isso na prática viu que abriram as porteiras na época e muita gente se tornou estável no serviço público. Se tornou estável dentro do serviço público, mesmo sem ter ocupado um cargo efetivo. Cai nas provas? Cai. Cai nas provas. Eu mesmo já errei essa questão. E assim, sempre que eu erro uma questão, um conhecimento assim que não é costumeiro, eu venho e coloco aqui em aula. Por quê? Porque a ideia dessas aulas que eu passo para vocês é estarem completas, ter informação que você não encontra em nenhum material. Essa é o meu principal propósito. Mas se não encontra no material, uma questão assim, mais eu me preocupo mais em atender a prova, as provas, as questões de prova, do que me parametrizar com outros materiais. Então, sempre trago informações de prova para vocês, e essa é uma informação de prova que, se cair, você não vai errar a questão. E vai te perguntar assim: há possibilidade de existir estabilidade sem efetividade? A pergunta é: há possibilidade de existir estabilidade sem efetividade? Aí você vai lembrar dessa situação do artigo 19. E tem que vir com essas informações, tá? Então, bora registrar no caderno. Vou fazer aqui um registro. Vou colocar uma observação. Bora colocar no caderno o seguinte: a estabilidade
sem efetividade? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que você deve segurar. Resposta: sim. Artigo 19 do ADCT. Artigo 19 da ADCT, tá? Para quem não conhece, não tem o costume, já está entrando nesse mundo de concurso público, você precisa ter a Constituição Federal, e essa Constituição Federal que a gente baixa no site do Planalto, e lá no finalzinho da Constituição você vai ver lá o ADCT, tá? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Algumas regrinhas de transição. Então, lá você vai encontrar alguns dispositivos e para nossa aula de hoje você vai ter que se atentar, dar uma lida no artigo 19 do ADCT, tá? Artigo 19 do ADCT, que trata exatamente a seguinte regrinha: aquele que não foi admitido em concurso público. Anota. Aquele que não foi admitido por concurso público, que na data da promulgação da Constituição estava há 5 anos contínuos em pleno exercício. Do cargo. Dá uma lida no ADCT, tá? Dá uma lida no ADCT. Olha só. Fazer bem aqui uma divisória. Esse tipo de questão você não erra mais. A estabilidade sem efetividade, se vier nesse contexto, tá? Desse todo esse contexto, aí você começa a se atentar ao artigo 19. Vou escrever. Artigo 19 do ADCT. Aquele que não foi admitido por concurso público e que na data da promulgação da Constituição estava há 5 anos contínuos em pleno exercício das atividades do cargo. Esse cara tem direito à estabilidade, tá? Tem direito à estabilidade. Deu para compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Deu para compreender? Isso é uma carta na manga para você. Uma carta na manga. Por quê? Porque a regra geral é, para ser estável, eu preciso ocupar um cargo efetivo, atender às condições ali, as condições previstas na Constituição Federal. Mais ou menos, acontece o seguinte, ó, acontece assim.
Tá aqui a chamada estabilidade. A estabilidade, vou colocar aqui, é como se fosse um prêmio. É como se fosse um prêmio, tá? Não, a regra é que, para ser estável, é quem ocupa cargo efetivo. E quando a banca trouxer essa pergunta para você, aí a resposta é essa aqui. Vamos aqui tentar contextualizar. A estabilidade é como se fosse um prêmio, mas não é, é uma garantia, tá? É uma garantia constitucional. Mas é como se fosse ali um prêmio. Vou falar assim para você conseguir enxergar melhor. Só que nem todo mundo tem direito a esse prêmio. Só tem direito a esse prêmio, por exemplo, quem está aqui ocupando um cargo na cor preta. Então, quem ocupa esse cargo aqui preto tem direito à estabilidade. Palavras mais técnicas. Quem ocupa o cargo efetivo tem direito à estabilidade. Mas há um cara que ocupa um cargo azul, aqui, ó, que ocupa um cargo azul, que em regra não teria direito a quê? Ao prêmio chamado estabilidade. Por quê? Porque a regra é que quem ocupa aqui esse cargo efetivo, o cargo preto, é que ganha o prêmio estabilidade. Só que há esse cara aqui, tá? Que antes de inventar essa regrinha, já estava ocupando um cargo, mas não cumpriu ali nenhuma condição, não fez concurso público, não fez nada. Esse carinha aqui de azul, que abriram uma oportunidade para ele ganhar esse prêmio também. Aí você precisa saber qual foi essa oportunidade. Que esse carinha aqui tivesse o quê? Em 5 anos contínuos de pleno exercício das atividades do cargo que ele estava ocupando. Então, se esse carinha de azul, que não tinha direito ao prêmio, que é a estabilidade, tivesse ali em 5 anos exercendo suas atividades, então esse carinha de azul também vai ganhar a estabilidade. Deu para ficar mais claro agora, Gildene? Deu para ficar mais claro agora? Essa exceção, sim ou não? E não, a gente faz outro desenho, tá? Se for uma questão de certo e errado, ela vai falar assim, ó. Inclusive, vem assim, ó. A estabilidade tem efetividade? Resposta correta. Por quê? Porque você está te perguntando dessa forma, quer exigir de você se você tem o conhecimento do artigo 19 da DCT, tá? Inclusive, vou trazer essa questão para vocês, tá? A FCC já cobrou, o CERF já cobrou, vou trazer para vocês, não se preocupa não. Tranquilo, de boa. Ó, tira uma foto aí do quadro, tá? Tira uma foto do quadro, deixa eu ficar aqui aparecendo a sua foto. Beleza? Tranquilo, tirou o print, a foto. Se você for postar no Instagram, tu me marca. Olha, vocês estão deixando minha aquário no Instagram, né? Vejo aí os outros professores, todo mundo lá marca eles e vocês não me marcam, me ignoram. Vocês estão deixando minha aquário nas redes sociais, pô. Pessoal, olha ali, ó, todo mundo marcando o professor querido e vocês não me marcam ali nas publicações de vocês. Já falei, você não está estudando em segredo. Você não está estudando em segredo. Você estudaria em segredo numa cidade grande. Nessa cidade aqui, que é um ovo, você não está em segredo, tá? Então não adianta você achar que está ali estudando, depois vai aparecer só com cargo público. Todo mundo sabe, ó. Só que nessa turma aqui, tem aqui uns 30. 80% fofoqueiro. Então, vai falar para alguém, olha, eu vi o fulano, eu vi o ciclano, vocês fofocam entre si. Eu tenho uma aposta se vocês não têm um grupo paralelo. Vocês têm um grupo paralelo que vocês falam, olha, tu viu o fulano, tá estudando para concurso agora. Tu viu ele na turma ontem lá, vocês estão se vendo. Então, não tem segredo. Vocês mesmos fazem isso, tá? Então, gente, essas são as características que vocês vão segurar do cargo. A gente está pegando por parte, tá? Cargo, emprego e função. Agora a gente vem falar aqui um pouquinho do emprego público, tá?
Na verdade, antes de falar do emprego público, vou fazer uma pergunta para você. Pode uma lei calma aí, segura. Pode uma lei carga efetiva igual ao estatutário? O estado, não, ó. Efetivo não é, ser um cargo efetivo não é igual a um cargo estatutário. Efetivo é o cargo, tá? Ó, aqui vocês já copiaram, eu vou fazer bem aqui, ó. É interessante essas perguntas que a gente vai deixando bem claro, aí o aluno fica com zero dúvida. Ó, vou deixar esse quadradinho azul. Eu vou falar que aqui é um cargo efetivo. Cargo efetivo. Sozinho, cargo efetivo. Agora, como é que eu vou regular as atividades, as atribuições deles, o que ele vai fazer? O que esse cargo vai fazer? Quais são as atribuições? Esse cara que ocupar aqui vai ter direito a quê? Então, eu vou ter que ter um regime, vou ter que ter algo para eu começar a dizer quais são as regrinhas para quem vai ocupar esse cargo. Aí vem aqui a lei e vai dizer quais são as regrinhas. E quando eu digo que a lei está dizendo quais são as regrinhas, dá-se o nome de estatuto. Só que nem todo mundo, tá? Vai ser estatutário. Nem todo mundo vai ser estatutário. A lei, estatuto, é a lei que regula ali a vida do servidor público. No nosso caso aqui do Estado do Amapá, é a Lei 066 de 93. É o Estatuto dos Servidores. Só que o Estatuto vai regular a vida do servidor efetivo, tá? Então, eu quero que vocês entendam que esse regime regula a vida do agente público que vai ocupar o cargo, tá? Então, a relação mais adequada é a lei regular a vida do agente público, a pessoa física. O cargo efetivo, ele está na estrutura. Quem ocupa vai ser a pessoa física, aí eu vou falar de servidor efetivo, e o servidor efetivo vai ter uma legislação para regular o comportamento dele dentro daquele cargo público. Eu não sei se ficou mais claro agora. Mas é a relação mais adequada. A legislação vai regular quem for ocupar o cargo, no caso, a pessoa física. O cargo está lá pronto, cargo efetivo. Mas a pessoa física que for ocupar vai ser regulada por uma lei, e essa lei a gente chama de Estatuto dos Servidores. Tá? De 90. Regula a vida de todos os servidores públicos federais, independente do cargo. Onde ele vai ocupar no Poder Judiciário, ele vai ocupar lá no Poder Legislativo, no Poder Executivo, se é um cargo efetivo, se é um cargo em comissão. Entende? Então, o estatuto vai regular a pessoa física, independente dos poderes, se o cargo é efetivo ou em comissão. Então, não posso dizer que cargo efetivo é igual a estatutário. Tá? Mas eu posso dizer que um servidor estatutário ocupa um cargo efetivo. E servidor estatutário pode ser um que ocupa o cargo efetivo e também em comissão. Quando a gente chegar lá em função, falar nas categorias de agentes públicos, agentes políticos, servidores, vai ficar mais claro, tá? Vai ficar mais claro. Beleza? Segura aí essa dúvida, tá, Camila? Segura. Vai ficar mais claro a partir que a gente vai acrescentando informação, tá? Então, vamos estudar aqui. Esqueci agora, tem que estudar. Emprego público. Na verdade, eu fiz uma pergunta para vocês. Pode uma lei, questão de prova da FGV, 2022,
Pode uma lei exigir diploma de nível superior para cargo em comissão? O que vocês acham? Antes que eu me esqueça dessa informação preciosíssima e de prova, de questões recentes de prova. O que vocês acham? Uma lei estadual pode exigir nível superior para cargo em comissão? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, pode. Então, lei que exigir diploma, curso de nível superior para ocupar um cargo em comissão é constitucional. Constitucional, tá? Grava bem aí. Lei estadual que exigir diploma de nível superior para cargo em comissão é constitucional, tá? Constitucional. Registra aí no teu caderno, tá? Registra no teu caderno. Não vou nem copiar para você registrar para a gente já avançar. Beleza? E agora? Agora você vai conhecer um pouco do emprego público. Até agora, a gente está falando da estrutura organizacional, tá? Estrutura organizacional tá lá o cargozinho esperando, tá lá o empregozinho te esperando. Daqui a pouco, mais lá na frente, a gente vai falar da pessoa física especificamente que vai ocupar esse cargo, que vai ocupar esse emprego. Então, veja, emprego público. Primeiro passo, conceito. Qual é o conceito de emprego público? É um núcleo de trabalho permanente onde eu vou preencher por agentes, eu vou contratar agentes sobre o regime trabalhista. Vamos registrar. Deixa eu ver se eu lembro 100% esse conceito. É um conceito doutrinário. Está em prova, professor? Nunca vi em prova esse conceito específico, mas é bom a gente ter o conceito das coisas, tá? É bom a gente ter um conceito das coisas. Espera aí, rapidinho. Só ajeitando a câmera aqui, gente. Opa, voltei. De trabalho. Núcleo de trabalho permanente. Núcleo de trabalho permanente preenchido. Preenchido por agentes contratados sob o regime. Vou colocar direito aqui. Sob o regime trabalhista.
Ó, travou? Ou voltou? Tá travado? Tá embaçado? Ó, então veja. Emprego público, núcleo de trabalho permanente. É um núcleo de trabalho permanente preenchido por agentes contratados sob o regime trabalhista. Nada mais é do que você, candidato, que vai prestar concurso público para ocupar um emprego público, tá? Um emprego público. E respondendo a pergunta que fizeram ainda há pouco. Então, o emprego público, eu posso falar de emprego público efetivo? Não, porque não tem essa nomenclatura. Por que não tem essa nomenclatura? Porque dentro de emprego público, diferente de cargo, eu não faço divisões. Eu não faço nenhuma divisão. Eu simplesmente tenho um emprego público. Então, lá no cargo, eu tenho divisões, inclusive uma divisão que tem consequências jurídicas, né? Cargo efetivo e cargo em comissão. Aqui não, gente. Eu tenho só o emprego público, que é esse núcleo permanente de trabalho, onde eu vou contratar pessoas sobre o regime trabalhista. Você daqui a pouco não, mas vai saber nas próximas aulas que quem ocupa um emprego público tem um contrato. A natureza do vínculo da pessoa que ocupar o emprego público é uma natureza contratual, tá? Então, esse emprego público aqui, quando você passar em um concurso público e a oferta ser de emprego público, você passou, você vai assinar um contrato. E esse contrato, gente, ele é por tempo indeterminado. Indeterminado. Ou seja, você entra e vai executar suas atividades. Entra e vai executar suas atividades. Lógico que aqui não tem direito à estabilidade. E da estabilidade, eu vou falar mais lá na frente, tá? Vou esmiuçar. Mas aqui, quero que você já saiba que quem ocupa um emprego público não tem direito à estabilidade. O hospital universitário seria um exemplo? Exatamente. O hospital universitário, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. São exemplos de quem passa naquele concurso vai ocupar um emprego, um núcleo permanente de trabalho, tá? Então vamos registrar aqui que desse emprego público regido não. Vou colocar aqui. Gera um contrato ele é por tempo indeterminado. Tá? Contrato por tempo indeterminado. E o sistema S? O sistema S, vamos continuar aqui para você perceber aonde é que eu tenho empregado público. Puxa uma setinha aqui. Primeiro, emprego público, igualmente ao cargo público, é criado por lei. Então, assim como o cargo público, emprego público é criado por lei, tá? Então, você vai registrar que o emprego público é criado também por lei. E esse emprego público existe onde? Onde eu vou ter emprego público? Coloca aí que está presente empresas públicas.
tá? Empresas públicas. Dentro de empresa pública, eu vou ter os empregos públicos. Exemplo, Caixa Econômica. Onde mais eu tenho emprego público? Nas sociedades de economia mista. Exemplo, Banco do Brasil. Na administração indireta, não. A administração indireta é amplo, engloba autarquias, fundações públicas e empresas estatais, tá? Que é a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, não posso dizer que emprego público eu tenho da administração indireta. Não posso dizer, porque autarquias e fundações públicas possuem cargo. E um detalhe, as fundações públicas que possuem cargo são as fundações públicas de direito público. Por quê? As fundações públicas de direito privado fundação pública de direito privado, lá eu vou ter empregos. E como eu vou ter empregos, quem vai ocupar esses empregos eu vou chamar de empregados públicos, tá? Empregados públicos. E respondendo a pergunta, e a entidade paraestatal? Entidade paraestatal. A gente não estudou ainda, mas iremos estudar mais na frente que essas entidades paraestatais, elas não fazem parte da administração pública. Não fazem parte da administração pública, tá? Então, a elas não é exigido também concurso público. Como é que eles preenchem os cargos deles? Por meio de processo simplificado. Fazem um processo simplificado, tá? Então, lá dentro da paraestatais, quando eles fazem contratações, não é para empregos públicos. E eu vou confirmar ali a nomenclatura correta. Eles vão ocupar ali atribuições regidas pela CLT e uma legislação específica. Não tenho de cabeça, porque não era objeto da aula a entidade paraestatal. Mas, para hoje, o que você precisa saber? Que emprego público não está lá dentro. Entidades paraestatais. Sistema S, tá? OSC, OCIP, ONGs, sobre o regime da CLT, mas que não terão características de emprego público, tá? Então, não está lá emprego público. O emprego público não está nas entidades paraestatais. Está onde? Nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e nas fundações públicas de direito privado, tá? Fundações públicas de direito privado. Beleza? Tranquilo? Mais uma anotação aqui de emprego público, tá? Aquele espacinho, aquele núcleo onde aquele que passar chamado de empregado público vai ocupar. Não dá direito à estabilidade. Não dá direito à estabilidade. E aqui, gente, tem outras informações de prova que eu vou trazer nas questões. Vamos registrar aqui que não dá direito à estabilidade. Quem ocupa emprego público não será estável, não dá direito à estabilidade. Só que há outras informações que elas só vão serem mais claras quando a gente vai mais à frente no conteúdo, que tratam aqui de emprego público, tá? Então, à medida que a gente for avançando, a gente vai acrescentando as informações e sempre trazendo e linkando os conteúdos. Então, veja só, a gente já estudou o que é cargo,
a gente já estudou o que é emprego e vamos continuar com a estrutura, que é cargo, emprego e função, tá? Cargo, emprego e função. Só que são 8h21, daqui a pouco a gente vai entrar com o TJAP, tá? E eu vou fazer um pedido para vocês, tá? Gente, procurem chegar mais cedo para poder a gente começar no horário, porque eu fico esperando vocês entrarem. Dá 5, 10 minutos, vocês ainda estão entrando em muitos números. E, querendo ou não, eu tenho que estar ali aceitando vocês e vocês para se situarem, para não perderem muito conteúdo, eu acabo esperando um pouquinho. Então, tentem chegar um pouquinho mais cedo, tá? Que é para a gente conseguir aproveitar o máximo desse tempo aqui, ó. São 8h20. Hora voou, tá? Então, puxa uma setinha para deixar registrado que a gente estudou o cargo público, já passou por emprego público e na próxima aula a gente vai falar de funções. E depois de funções, a gente vai começar a entrar nas categorias de agentes públicos, que são agentes políticos, servidores particulares em colaboração com o poder público e os militares. Beleza? Tá? Tranquilo? Até agora, gente, dúvidas sobre o conteúdo que eu possa responder ainda nessa aula? Ou está tudo certo? Tirando a dúvida da paraestatal. Consigo compreender a paraestatal? Paraestatal não faz parte da administração pública e lá não tem emprego público. Eu vou confirmar só qual é o vínculo jurídico, tá? Mas acredito que seja só da CLT mesmo, tá? Sejam pessoas que não vão ter características de emprego público. Mas vou confirmar, tá? Vou confirmar e citar para vocês aqui, tá bom? Tudo certo, então. Vou aqui encerrar a gravação. O pessoal do Tribunal de Justiça, a gente vai para a sala, tá? Para outra sala, para a gente conseguir falar aqui o que está escrito embaixo de estar presente. Aqui, não há direito à estabilidade. Deixa eu colocar aqui de outra forma. Vou colocar bem aqui. Não há direito à estabilidade. Tá? Beleza? Então, gente, encerrar aqui a gravação. Até a próxima, tá?